Olá, sou o professor João Arantes, na Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades emergentes de sistema, né? Então, seguindo aqui o nosso livro-texto, que é o The Cartoon Guide to System Dynamics, né? Eu vou fazendo aqui a tradução dos quadrinhos, né? Então, olha, um sistema pode ter... Não é só tradução, gente, desculpa, eu faço tradução e sempre acrescento alguma coisa, né? Então, vamos lá. Os sistemas podem ter subsistemas. Pense sobre o seu corpo. Você tem um sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso. Todos trabalham juntos, em harmonia. Os sistemas podem ter também propriedades emergentes, propriedades que advêm de interações entre as diversas partes. Então vamos ficar aqui nesse exemplo do nosso corpo, né? Então, digamos que hoje de manhã você teve a ideia infeliz de comer assim um mamão e esse mamão aqui não estava muito bom, né? Então esse alimento ali que você teve ali, que tinha alguma bactéria ou que estava estragado, alguma coisa assim, vai lá para o teu sistema digestivo e dali a pouquinho você começa a passar mal, né? Dali a pouquinho você começa a ter fraqueza, dali a pouquinho você começa a ter uma dor de barriga, né? Dali a pouco você passa mal, né? Aí você começa a pensar, opa, então assim, né? Eu estou introduzindo ali uma comida que você introduziu ali no sistema, está tendo um impacto aqui, né? De repente você começa a ter calafrios, né? Você começa a ter febre. Por quê? Porque está impactando todos os outros subsistemas, né? Então, assim, essa é uma característica aqui presente aqui quando a gente entende, quer entender pensamento sistêmico, a gente está pensando nos sistemas, nos seus subsistemas e na interação entre eles. Como é que uma ação que eu tomo em uma parte do sistema traz consequência aqui em várias outras partes ou em vários outros sistemas, né? Mas olha só, aí tem o quadrinho, né? E tem esse professor aqui mostrando aqui uma bicicleta, ou pelo menos aqui uma bicicleta desmontada, né? Aí ele fala, olha, o sistema é mais do que a soma das suas partes. Então ele fala, a bicicleta tem uma propriedade emergente. Ou seja, você junta a roda, junta a engrenagem, né? Junta ali o quadro, né? Junta o banco. Aí qual a propriedade emergente da bicicleta? Propriedade emergente é que é esse brinquedo, esse meio de transporte, ele consegue te levar do ponto A até o ponto B. Ele serve para te levar do ponto A até o ponto B. Então, a propriedade emergente desse sistema é a capacidade de te transportar, né? Então, a gente vê assim, né, que ah, tem o sistema, você juntando esses diversos componentes, você pode ter uma ou mais propriedades emergentes. Pensa em outros sistemas assim. Que outros sistemas que você conseguiria visualizar que teria assim propriedades emergentes, hein? Ou seja, você tem várias partes e quando você junta todas essas partes aqui, tem uma propriedade emergente, né? Pensa nisso. Você conhece algum produto ou algum serviço, né? Que quando você conecta as partes assim, pumba, né? Faz uma coisa assim totalmente diferente, totalmente fantástica, totalmente que emerge desse sistema. Pensa nisso que a gente vai passar daqui a pouco aqui um vídeo para vocês que trata exatamente disso, né? Mas eu queria falar antes mais uma coisinha aqui no sistema, né? Os sistemas têm estruturas. Por exemplo, a bicicleta tem uma estrutura, não é isso? Então você compra a bicicleta, tá lá novinha, bonitinha, coisa e tal, né? Aí você anda com a bicicleta, né? Aí depois que você cresce, aí você acaba encostando a bicicleta, ou passa a bicicleta pro pro teu filho, coisa e tal, né? Aí o teu filho passa pro teu neto, né? Aí um belo dia você vai e vê aquela bicicleta. Aí você vai perceber que ao longo dos anos aqui a tua bicicleta foi mudando de estado, né? Você vai ver que aquele banco que tinha na bicicleta, ou aquele banco original que você gostava tanto, já não é mais, né? Porque aquele banco já foi embora, já arrebentou, já foi trocado por um outro, ou então ele continua lá todo estragado, né? Você percebe ali que de repente mudou a cor da bicicleta, né? Alguém foi lá e pintou a bicicleta, ou então não pintou, a bicicleta está toda enferrujada, né? Então a gente começa a perceber que o sistema tem uma estrutura e tem um comportamento. E esse sistema, desculpa, essa estrutura leva a um padrão de comportamento, né? E esse sistema ele muda, ele pode mudar a sua estrutura ao longo do tempo. Será que nós mesmos, seres humanos, somos sistemas que mudamos a nossa estrutura ao longo do tempo? Vamos dar uma olhada aqui nesse cartão?
né? Então, olha, assim, é o mesmo sistema que era esse professor quando ele era bebê, né? E quando ele está agora numa idade mais avançada, né? Então, quando ele era bebê, ele estava falando: olha, quando eu era bebê, eu fazia xixi assim, um monte de xixi a cada hora, né? Agora, quando está mais velho, ele fala: bom, hoje em dia eu faço xixi em código Morse. A cada minuto eu tenho que ir lá no banheiro fazer xixi, fazer xixi, fazer xixi, fazer xixi. Por quê? Porque o sistema está mudando aqui ao longo do tempo, né? Então, provavelmente aqui, né, o sistema urinário aqui dessa pessoa aqui foi mudando ao longo do tempo. De repente ele tem um problema na próstata que foi se desenvolvendo ao longo dos anos e por aí afora, né? Você observa que a criança, o bebê e o idoso, olha a diferença aqui entre a pele, né? Né, as marcas do tempo que vão ficando, né? A dificuldade que o idoso ali teria de locomoção e por aí fora. Então a gente vê aqui que os sistemas eles têm uma estrutura, essa estrutura pode mudar ao longo do tempo e mudando a estrutura muda o padrão de comportamento. Então você está vendo aqui, olha, quando ele era pequeno, aqui a estruturinha dele, né, de bebê, ele não conseguia fazer muita coisa, tinha que ser carregado, né, não conseguia ainda andar, né, estava aprendendo a engatinhar, né. E aqui no idoso ele já está precisando de uma bengala aqui para ajudá-lo a caminhar, né. Então a estrutura está mudando, o corpo está mudando e os comportamentos, os padrões de comportamento também, né? Então, provavelmente o padrão de comportamento aqui do bebê, né? Não sabia nem falar, quando ele queria comer, ele grunhia, né? Ou falava que nem o Didio, né? O Didio é o meu filho, apo, apo, né? Aua, aua, quando ele queria água, quando ele queria comer, né? E quando o idoso aqui, né? Ele vai se expressar de uma forma diferente, tá bom? Então é isso, gente, né? Recapitulando aqui, eu falei dois conceitos, na verdade, eu falei três conceitos básicos aqui, né? A gente falou primeiro em propriedades emergentes, que o sistema é mais do que a soma de suas partes. Soma de suas partes, tem uma propriedade que surge disso. A gente falou também que o sistema tem estrutura, e essas estruturas podem mudar ao longo do tempo, né? E as estruturas de um sistema, por exemplo, a estrutura de uma bicicleta, determina a forma como ela vai servir para a locomoção, né? Como ela vai te levar do ponto A até o ponto B. Né? Uma bicicleta de pneus finos aqui, várias marchas aqui, ela vai te levar mais rapidamente do ponto A ao ponto B do que uma bicicleta pesadona com pneu balão. Né? Então a estrutura do sistema determina aqui como ele se comporta. A gente fala em pensamento sistêmico, o padrão de comportamento. A gente viu que os sistemas também mudam de estado, podem vir a mudar de estado ao longo do tempo. A gente deu esse exemplo desse da bebê e do idoso, né? Esse bebê foi se tornando idoso ao longo de décadas, né? E foi mudando não só a sua estrutura, mas também o seu padrão de comportamento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se divertindo aqui com os cartoons e até a próxima aula.